Olá a todos, professor Tales, professor de interpretação de textos. Nós vamos dar início hoje, então, à nossa aula de resolução de questões de acordo com o estilo, da banca FEPESE. Eu trouxe aqui para vocês, a gente vai fazer um comentário de uma prova realizada em 2013 pela Secretaria do Estado de Justiça, da Justiça e Cidadania, E essa prova foi para agente penitenciário, certinho? A gente vai pegar as 10 questões, eu vou explicar o estilo da banca, como que ela produz a questão, as pegadinhas mais frequentes, e vou colocando nas tarjas, como de costume, para quem já conhece meu estilo didático, Eu vou apresentando então as informações necessárias para o aluno desenvolver o raciocínio para acertar a questão. Vamos lá então, pessoal? A banca FEPESE, então, toda a prova, ela começa com um texto. Eu achei bacana o texto porque é um texto relacionado à segurança pública, Embora façam a comparação com a segurança pública nos Estados Unidos, os presídios americanos. Mas, de qualquer maneira, é um texto pertinente, está dentro do universo, cultural, no universo de informações, de vocabulário específico para quem está se preparando para uma carreira nessa área. Então, o texto, quando a gente vai ler texto, a primeira coisa a fazer, então, pessoal, é olhar a fonte do texto. Essa é a minha orientação. Pela fonte do texto, a gente consegue ter várias informações sobre o gênero e sobre o estilo, Sobre a tipologia textual. Aqui não nos diz muito, porque esse texto foi retirado de um site, de um portal de informações, o OL, enfim, foi tirado de um site, então também não tem muita informação. Mas, por exemplo, é interessante saber se foi retirado de um poema, de um romance, se faz parte de uma campanha publicitária. Tudo isso já dá uma pista bacana para a gente poder fazer uma boa interpretação de textos. Vou ler aqui com vocês rapidamente como funcionam os presídios nos Estados Unidos. A palavra prisão não é uma palavra difícil de ser entendida. É um lugar onde sua liberdade, seus movimentos e seu acesso a basicamente tudo é restrito, em geral, como uma punição por ter cometido um crime. Mas, para quem já foi condenado, uma prisão é muito mais do que isso. É um lugar onde dignidade, privacidade e controle são entregues aos guardas e administradores da prisão, onde isolamento e tédio podem deixar alguém louco e onde a mais simples das necessidades parece um luxo. Nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de pessoas estão em presídios e mais de 400 mil trabalham neles. As pessoas costumam pensar em prisões de segurança máxima quando pensam em como seria a prisão. No entanto, apenas 1/4 de todos os presidiários dos Estados Unidos está em presídios de segurança máxima. Esse tipo de prisão é reservado para infratores violentos, para quem já fugiu ou tentou fugir, ou para presos que podem causar problemas em prisões de menor segurança. Elas são rodeadas por muros altos e cercas farpadas. Texto simples, não tem nenhum vocabulário difícil. A estrutura argumentativa é muito fácil de detectar. Então vamos às perguntas? Vamos lá. Bom, a FEPESE começa com a primeira pergunta. Assinale a frase correta, observando-se as regras de concordância nominal e verbal. Bom, concordância nominal e verbal, pessoal, é um assunto recorrente nas provas da FEPESE. Normalmente, eu diria que ela pega leve nesse tipo de questão, Mas hoje ela foi um pouco mais profunda, nessa prova aí ela foi um pouco mais profunda, porque ela pediu assim exceções, casos mais raros. A minha dica de estudo para concordância verbal e nominal: memorizem todas as regras relativas à concordância, porque a concordância, ela pode concordar, a concordância gramatical, a concordância ideológica, tem várias situações em que você tem que fazer uma tabelinha e colocar essas observações, a exceção dessa regra, a exceção daquela regra. Pessoal, muitas exceções, é um campo minado para o aluno cair numa pegadinha. Vamos lá então. Nem eu nem ele faltou com a palavra.
Ó, então a banca quer a única que está correta, isso, ela quer a correta. Então, nem eu, nem ele faltamos com a verdade. Ó. Aqui nós temos eu e ele, predomina a primeira pessoa do plural, nós faltamos com a verdade. Então essa já está descartada. Subiram de preço a mão de obra e o material. Opa, aqui está a resposta da questão, mas olha só, poderia ser também, ó, subiu de preço a mão de obra e o material. Quando a gente tem o sujeito posposto, o que é um sujeito posposto? É um sujeito na frente, ele vem depois do verbo, né? Ele é posposto ao verbo. Então a gente tem aqui o quê? Uma inversão sintática. Aí o aluno confunde, né? Alguns pensam o seguinte também, o que subiu? A mão de obra vai pensar que a mão de obra e o material fazem parte do objeto direto. Não, subiu é um verbo intransitivo. Então olha só, a mão de obra e o material subiram de preço, né? Daí ficaria mais adequado se fosse na ordem direta. A próxima, louve-se apesar dos pesares os esforços. Olha só, pessoal, quando nós tivermos um verbo com o ser, o verbo mais a partícula ser, lembrando que essa partícula ela pode ter 11 possibilidades, tá? O ser ele pode ter 11, em regra, sim, né? 11 funções, classificações morfossintáticas, né? Então, muito cuidado. Aqui a gente tem que tomar, o mais perigoso do ser, o mais difícil de identificar, é quando ele é partícula apassivadora, PA, ou índice de indeterminação do sujeito. Partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. A partícula passivadora só pode ser para verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos, mas na parte da transitividade direta, ou seja, tem que ter objeto direto para que tenhamos a partícula passivadora. Nos demais casos, aí nós teremos o quê? Esse C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Que tipo de sujeito? Sujeito indeterminado. Aqui nós temos sujeito, aqui nós temos sujeito indeterminado, aqui nós temos sujeito expresso, né? Só que esse sujeito vai estar na voz passiva, vai ser um sujeito paciente. Então aqui o que sobrou? Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Lembrando que nós temos as 5 possibilidades de transitividade, VTD, VTI, VTDI, VI e VL. Então, todas aqui. Então, o que acontece? Louvem-se, apesar dos pesares, os esforços, né? Os esforços são louvados. Então, aqui nós temos uma partícula apassivadora, por isso que o verbo deve ir para o plural. Lembrando que quando eu tenho o índice de determinação do sujeito, o verbo fica no singular. Esse conteúdo a gente vai explicar numa aula, né? O professor Guido também vai trabalhar esse conteúdo. É muito importante porque é um campo minado para pegadinhas, né, nas provas de concurso público. Mais uma. Os Estados Unidos têm um estudo avançado sobre prisões de segurança máxima. Olha, Estados Unidos, eu tenho um artigo, né? O artigo definindo o país. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai levar o verbo para o plural. Qual é o plural do tem? Ó, ele tem, né? Eles têm, plural. Aqui nós temos um acento diferencial, AD, acento diferencial. Então, ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm. Então, aqui faltou o quê? Colocar o acento circunflexo para sinalizar o plural do verbo ter, quando se refere, né, a plural. Agora, se eu colocasse Estados Unidos sem o artigo, aí poderia ser o tem no singular, mas os Estados Unidos têm, né? Mais uma, poderão fazer invernos? Não, olha só, pessoal, o verbo fazer, assim como o verbo haver, quando eles indicam tempo decorrido, e aqui no caso fenômenos meteorológicos, eles ficam na terceira pessoa do singular. Mas fazer está no infinitivo, sim, mas daí nós estamos com nós temos aqui uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Um verbo auxiliar e um verbo principal. Lembrando que a impessoalidade do verbo principal, ela é transferida para o verbo auxiliar. Então, poderá haver invernos menos rigorosos naquele país. Então, uma questãozinha de concordância nominal verbal. Lembro que o aluno deve percorrer todas as regras. A nossa apostila está bem completa em relação a esse conteúdo. Façam todos os exercícios, porque é muito provável que a banca coloque questões relacionadas à concordância nominal ou verbal.
Segunda questão, assinale a alternativa correta em relação ao texto. Aqui eu tive que dividir a questão em duas partes para poder acomodar informações relativas à análise do texto, para não ter que voltar, né? Eu coloquei o excerto do texto, então, portanto, junto com a questão. Todas as prisões nos Estados Unidos são rodeadas por muros altos e cercas farpadas, né? Não, pessoal, olha só, se a gente olhar o texto, ó, eu coloquei aqui para vocês observarem, apenas as prisões de segurança máxima. Não existe possibilidade de eu fazer aquela inferência, né? Então, e outra coisa, em relação ao texto, é comando de compreensão, não é comando de interpretação. Se fosse comando de interpretação, o comando seria: infere-se do texto, depreende-se do texto, o autor sugere que, mas aqui não, ó, em relação ao texto, né? Os infratores violentos podem causar problemas nas prisões de segurança máxima. Opa! Os infratores violentos, qual é a destinação deles? Eles são destinados aos presídios de segurança máxima. O autor não quis dizer isso, então isso aí é uma extrapolação, é uma invenção. Não podemos cometer esse erro na prova. Então, portanto, essa questão não pode ser assinalada. A palavra sublinhada na última frase do texto é um pronome possessivo, né? E retoma a palavra, o conceito de prisão de menor segurança. Vamos lá, vamos analisar em duas partes. FEPES costuma fazer isso, CESP também, né? Coloca uma parte e depois uma segunda parte. Vamos ter que analisar. Às vezes a primeira parte está correta, às vezes a segunda parte está errada. Ou as duas estão corretas ou as duas estão erradas, né? Então vamos lá. A palavra sublinhada na última frase do texto, eu coloquei aqui para vocês, ó. Estão acompanhando aí na tela? A última frase. Elas são rodeadas por muros altos e cercas farpadas. Quem que são elas? Olha só, pessoal. Primeira coisa, o pronome é pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto. A banca está dizendo que é pronome possessivo. O que seria o possessivo? Eu vou mostrar a tabelinha logo a seguir. Meu, teu, seu, nosso, vosso, né, seus. Esses são os pronomes que dão posse, ó. O meu apontador, o meu dispositivo, o meu, o teu, o seu. Então ele mostra, né, ele informa ideias de posse. Então a gente não sabe. Uma outra coisa interessante, o elas, ele faz referência, ele tem como antecedente semântico as prisões de segurança máxima, embora esteja longe da posição em que está o pronome pessoal do caso reto. O que a banca quis fazer? Quis induzir vocês ao erro? Que as prisões de menor segurança que são retomadas pelo pronome elas. Então não, pessoal, então a gente tem um erro aí. Temos um erro. Como é que é esse tipo de questão? Questão de referenciação. Isso é muito comum nas bancas da FEPES. Ela pega uma palavra que pode ser um pronome, pode ser um advérbio, pode ser, enfim, várias classes gramaticais. E ela vai retomar, ela vai tentar recuperar qual é a informação, qual é o representante semântico daquela palavra. E daí você tem que avaliar na estrutura, né, o significado. É claro que aqui, ó, as pessoas costumam pensar em prisões de segurança máxima quando pensam em como seria a prisão. Depois ela coloca assim, tal, elas são rodeadas por muros altos e cercas farpadas. Não são as prisões de menor segurança, e sim as prisões de segurança máxima. Então, questão, pegadinha aí para pegar os candidatos. A tabelinha que eu fiquei de mostrar para vocês, ó, pronome. Nós temos então 3 pessoas, né, do discurso, primeira, segunda, terceira do singular e primeira e segunda, terceira do plural. No singular, então, eu, tu, ele, e no plural, nós, vós, eles. O pronome pessoal do caso reto, que a gente chama de pronome, ele é sujeito, é um pronome que tem a função de ser sujeito. E nós temos o pronome possessivo, ó, meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua e os seus plurais. Então, esses são os possessivos. Vamos dar uma olhadinha nos oblíquos.
Então, o oblíquo, ele tem função de objeto, ele vai ser objeto direto, objeto indireto. Exemplo, me, ó, eu, me, tu, te, lhe, ele, pode ser o a para objeto direto e o se e o lhe para o lhe vai ser sempre objeto indireto, né? O se pode ser os dois. Nós, nos, vós, vos e eles, né? Tem aquelas possibilidades. E também a banca coloca o pronome oblíquo tônico, às vezes, para classificação. Então, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele e ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles e elas. A gente depois, é claro que o professor Guido vai trabalhar esses pronomes com vocês nas aulas de gramática, né? Isso aqui é apenas uma tabela resumitiva. Seguindo, ainda na mesma questão, questão 2. A palavra sublinhada no primeiro parágrafo do texto é um advérbio e pode ser trocada por porém, sem alterar o sentido dado ao contexto. Ó, a palavra é essa daqui, ó. Mas para quem já foi condenado, uma prisão é muito mais do que isso. Mas olha só, pessoal. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, são conjunções adversativas, são conjunções. A segunda parte está certa, porque uma conjunção adversativa pode ser intercambiada, ela pode ser alternada por outra. Então, eu poderia dizer assim, ó, contudo, para quem já foi condenado, todavia, para quem já foi condenado. Mas qual é o problema? O problema está na primeira parte da assertiva. Não é um advérbio, é uma conjunção coordenativa. Então, o aluno precisaria ter dois tipos de conhecimento aqui. Primeiro, ele teria que saber classificar, né, as palavras quanto à morfologia ou classe de palavras, né, e também entender que, porém, faz parte de uma conjunção adversativa e pode ser substituído por mais e porém. Legal, pessoal? Eu já vou apresentar depois uma tabelinha na sequência. E vamos olhar então qual é a resposta certa da questão. Há no texto dois conceitos de prisão. Tomada, né? A prisão tomada no sentido geral. Um para quem sempre foi livre, outro para quem já passou por essa experiência. Justamente essa é a questão do texto, né? Então a gente percebe nitidamente essa abordagem no texto. Portanto, esta questão deve ser assinalada como a correta. Olha aqui que eu fiquei de mostrar para vocês, as conjunções coordenativas. Pensou em coordenação? Mãozinha do 5, olha lá. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e também nós temos as explicativas, né? Olha só, pessoal, aditiva. Ana vai à praia e convidará sua amiga. Ana não vai à praia nem convidará sua amiga. A primeira é a afirmativa, a segunda é a negativa, mas ambas são aditivas. Então, o e o nem tem que ficar memorizado como sendo conjunções coordenativas aditivas. As adversativas são as que mais caem em concurso. Olha só. Ana convidou sua amiga, mas ela rejeitou o convite. Ana convidou sua amiga, porém, ela rejeitou o convite. Todavia, ela rejeitou o convite. Então, aquele trenzinho tem que estar na memória. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Memoriza esse trenzinho, que ele cai muito na prova. O que mostra uma adversativa? Qual é o valor semântico dessa conjunção adversativa? Mostrar uma oposição, um contraste, uma quebra de expectativa. Existem outras possibilidades, mas daí a gente vai desenvolver isso nas aulas, né? Alternativa, ou, ora, quer, apresenta o que? Uma alternância. Então, Ana ou vai à praia ou vai à academia. Explicativa. Ana vai à praia porque o sábado está ensolarado. Então, eu estou dando uma explicação. Cuidado, não é causa e consequência. O porquê também pode ser causal, isso aí é um motivo também de confusão em prova. Aqui eu posso substituir o porquê por pois e porquanto? Posso, pois e porquanto, elas podem ser explicativas, né? Explicativas. E por último, a conclusiva, o sábado está ensolarado, portanto, Ana irá à praia. Portanto, ó, logo, então, portanto, assim... mostram o que? Ideias de conclusão. Lembra-se da redação acadêmica que a gente faz, né? Quando eu vou terminar o meu parágrafo de conclusão, quando eu vou terminar a minha dissertação, a minha redação, eu coloco lá um portanto, né? Eu posso colocar logo, assim, eu estou concluindo a minha ideia. Então, conclusão, portanto, logo, esse não. Continuando, terceira questão da prova.
Identifique qual das palavras entre parênteses completa a frase corretamente. Gente, questão de semântica, olha só aqui, ó. Está eminente ou iminente a demolição do prédio, né? Pessoal, é iminente, ela está próxima de acontecer. Eminente refere-se à autoridade, né? Você faça uma associação nesse sentido. É um privilégio, aquela outra palavra a gente nem pronuncia para não viciar a audição, porque a gente ouve muito incorretamente as pessoas falarem de forma inapropriada. Então é privilégio. Mesmo se ele, pessoal, quiser é com S, quis, quiser, quisera, é sempre vai ser o S, né? Nunca vai ser com Z, né? Talvez por receio, a comissão resolveu o quê? Não deferir o pedido. O pedido pode ser deferido ou indeferido. Não se trata de diferenciar, que é diferir, né? É outra situação. O orçamento para a construção de novos prédios é uma soma vultosa. Decorem isso, pessoal, que isso aqui cai muito em prova, é impressionante. Vultoso é grande, né? É que tem uma grande, que é expressivo, é vultoso. Aquela outra palavra, vultuoso, geralmente não é usada, ela é só colocada aqui. Significa o quê? Com congestão, né? Por exemplo, com hematomas. Então, é uma situação que a gente não vai utilizar. De certo, quase sempre, né? Pode ser que a banca construa uma oração, né? Usando aquela palavra, né? Vultuoso, no outro sentido. Mas é muito pouco provável. Normalmente, ela pega a situação de ser uma soma vultosa, expressiva, e tenta confundir com a outra palavra. Então, a resposta da questão é essa. Vamos dar uma olhadinha, então, na semântica. O que são sinônimos? Palavras de sentidos similares. Oposição, antítese. Olhar, ver. Bonito, belo. Então, são palavras sinônimas, né? São palavras que se parecem, são palavras que têm significação aproximada. Transformação, metamorfose. Mortal, letal. Gritar, bradar. Falar, dizer. Lábio e beiço. Então aqui nós temos palavras sinônimas, mas nós temos também palavras de significação oposta, que são os antônimos. Vamos dar uma olhadinha nos antônimos. Ignorância, sabedoria. Feio, bonito, significação oposta. Alegre, triste. Soberba, humildade. Louvar, censurar. Simétrico, assimétrico. Mortal, imortal. Bem, mal. Bem dizer, mal dizer. Então são palavras de sentido contrário. Agora nós temos os homônimos, né? Homônimos, palavras que têm a mesma pronúncia, às vezes até a mesma grafia, mas com significação diferente. Exemplo, acender o fogo e acender profissionalmente. Então, a pronúncia é a mesma, a grafia é diferente, é claro que o significado também é diferente. Acender o fogo, você vai fazer o fogo, você vai acender o fogo, propriamente dito. E acender, profissionalmente, acender com SC, significa subir, né? Ascensão, ascender. Caçar, lembra da palavra também que cai muito, ascensorista, que é aquele profissional que trabalha dentro do elevador e faz com que controle, né, a entrar, a subida, a descida e o fluxo de pessoas. Isso é ascensorista, SC, que sobe, né? Caçar com C cedilha e caçar com 2 S. Caçar com C cedilha é perseguir animais, né? Numa floresta, por exemplo. Agora, caçar com 2 S é anular o mandato, né? Então, cassou o mandato do parlamentar, então ele interrompeu, ele anulou. Caçar com 2 S's. Censo com S é juízo e censo censo começando com S e depois S é juízo. Censo começando com C e depois S é recenseamento, né? Então, censo começando com S é o juízo. Taxa com CH é prego. E taxa com X é imposto, né? A taxa alfandegária com X. A taxa é o prego. Lembre-se da taxinha, que também, né, é um pequeno prego. Agora nós temos também esses homônimos. Olha só aqui, acento e acento. Acento sinal gráfico, como o circunflexo, e o assento onde você senta, o assento da cadeira. Acerto,
né? O ato de acertar, eu acerto, tu acertas, ele acerta. E ali também pode ser ali o acerto, que é a afirmação, né? Apressar, colocar preço, eu vou apressar a mercadoria, vou colocar preço na mercadoria e eu vou apressar, ou seja, eu posso tornar alguma coisa rápida, né? Eu vou apressar o andamento do processo. Cegar com C, deixar cego, e cegar com S, cortar, ceifar, né? Cela, pequeno quarto com C e cela com S. Concertar com C, isso cai bastante, né? É o concerto de vozes, então concerto de orquestra de câmara, por exemplo. E concertar com S é você arrumar, reparar alguma coisa. Temos mais aqui, depois vocês vão dar uma olhadinha para a gente não perder muito tempo, né? E cuidado com polissemia. O que é polissemia? É o fato de uma palavra ter mais de um significado, ó. Polissêmico, mais de um significado. Vamos olhar aqui. Ele precisa consertar o cabo da foice. Esse cabo aqui é o instrumento, atravessando o cabo canaveral. Cabo canaveral é uma parte geográfica, né? É uma situação geográfica, como ilha, como um cabo. O cabo Américo foi promovido a sargento. Cabo é uma patente militar. O funcionário deu cabo dos documentos, deu fim aos documentos. O cabo eleitoral, então, é uma atividade eleitoral. Ele precisa trocar o cabo telefônico. O cabo, então, aqui no caso é um fio. Percebendo, como é que é o nome disso? Polissemia. As palavras são polissêmicas. Vamos lá, agora vamos para a quarta questão. Analise as afirmativas feitas sobre a frase reiterada do texto. Então, a banca pegou um acerto, né? um período aqui, deixa eu ver, composto, sim. E aí ela pediu análise, eu tive que repartir porque preciso dar mais explicações. A frase diz o seguinte: as pessoas costumam pensar em prisões de segurança máxima quando pensam em como seria a prisão. As palavras sublinhadas pertencem à categoria de palavras gramaticais variáveis e, portanto, passíveis de flexão. Ó, portanto, conclusivo, vira ali, portanto, né? Condição conclusiva. São variáveis ou não são variáveis? O que é variação? Eu posso variar para o singular e para o plural, para o masculino e para o feminino. Eu posso pegar um verbo e colocar esse verbo num tempo, em um modo diferente, né? Então, tudo isso é flexão ou variação. Então, vamos ver se isso é possível? Olha só, é verdadeiro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. São variáveis e, portanto, passíveis de flexão, ó. As pessoas, ó, a pessoa, o, a, os, as. Pessoas, a pessoa, as pessoas, né? Plural e singular. Máximo, máximo é adjetivo. Máximo, máxima, máximos, máximas. Lembrando que adjetivo, ele concorda com o substantivo ao qual está conectado, né? E ele funciona também, do ponto de vista sintático, como adjunto adnominal. Vamos lá. Quando penso em como seria a prisão, seria. Aqui eu tenho um verbo, né? Ele também sofreu variação, ele sofreu flexão. Vamos ver, seria, ó, eu seria, tu serias, ele seria. Seria futuro do pretérito. Serei, futuro do presente. Seria futuro do pretérito. Então tem a variação, né? E prisão, a prisão, as prisões. Então tem variação, então aí, né, de plural e singular. A gente pode fazer essa variação. Outra pergunta relacionada também à morfologia. Pessoal, isso é classificação de palavras. A parte da gramática é morfologia. Segunda, as palavras sublinhadas classificam-se em artigo, substantivo, adjetivo, verbo e substantivo respectivamente. Aí eu coloquei para vocês uma tabelinha, né, para mostrar as 10 classes de palavras. Vamos seguindo aqui, ó. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Geralmente isso aqui a gente deixa numa mão porque faz parte do sintagma nominal, geralmente. Verbo é uma palavra nuclear, verbo, advérbio, e eu tenho preposição, conjunção e interjeição. Então, olha só, pessoal, aqui eu fiz uma divisão. Opa, a divisão não ficou certa não, desculpa ali, ó. O advérbio, quais são as classes variáveis? Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Essas não variam. Aí aquele risquinho deveria vir para cá, ó. Quais são as classes invariáveis que não variam? Advérbio, preposição,
conjunção e interjeição. Por que que não varia? Não tem variação, né? Ah, mas professor, o menino acordou cedo. Cedo é um advérbio. O menino acordou cedinho. Houve uma variação. Bom, não vamos entrar nesse detalhe. Para efeito de classificação, advérbio é uma categoria que não varia. Então, só tragam, né, aquele risquinho para cá. Legal? Cuidado, o advérbio também faz parte das categorias invariáveis. E vamos ver se é isso mesmo, ó. As. Aqui nós temos o quê? Artigo. Então está dizendo que é artigo, está certo. Pessoas, substantivo, está certo. Pessoas é classificado como substantivo, né? Máxima, adjetivo, máxima, adjetivo, sim. Seria, verbo, no futuro do pretérito, verbo. E depois prisão é substantivo. Ela, a prisão, substantivo. Então, pessoal, matamos essa questão. As duas são verdadeiras, estão corretas. Seguindo. Na última oração da frase, quando pensam em como seria a prisão, o termo sublinhado é objeto direto e poderia estar anteposto ao verbo a que se refere, sem prejuízo de sentido ou contexto. Pessoal, questão de análise sintática. Eu tenho objeto direto com o verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar? Não, esses verbos, em regra, eles são verbos de ligação, que é o nosso VL, verbo de ligação. E quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. O verbo de ligação gera um predicativo do sujeito. Quer ver uma coisa aqui bem rápida? Ó, a menina, né? Deixa eu ver qual foi. Seria, botar o mesmo verbo, ó. Seria bonita, para ficar mais fácil, né? A menina seria bonita. Então, olha só, a menina, sujeito. Isso é análise sintática, isso não é morfologia, isso é sintaxe. A menina seria verbo de ligação, é o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Eu serei, tu serás, ele será. É o verbo ser. E bonita não é uma qualidade da menina? Sim. Então estou diante de um PS, predicativo do sujeito. Ah, mas por que que o aluno poderia colocar errado? Porque o aluno tem mania de fazer a pergunta sempre o que para o verbo. O que a menina seria? Bonito, mas o que, a pergunta para objeto direto, não pode ser feita para verbo de ligação. Repetindo, VL, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, se transformar, e calma lá. E qualquer outro verbo que tenha o sentido de ser, ficar, se transformar, e assim vai, né? Então a gente tem um erro, né? Ó, eu coloquei ali, só para vocês verem, para vocês olharem, né? Então o termo o que é? É um predicativo do sujeito, predicativo do sujeito, não é objeto direto. Olha ali, como seria prisão? Seria verbo de ligação e prisão, predicativo do sujeito, né? A frase mescla dois tempos verbais, presente e futuro respectivamente, ó. Questão também de morfologia, está pedindo o quê? A classificação do verbo, quanto, né, a sua flexão, no tempo, deixa eu ver aqui, apenas no tempo, não pediu para o modo, né, pediu apenas para o tempo presente e o tempo futuro. Então, eu coloquei ali para vocês, ó, as pessoas costumam, estão no presente? Sim, ó, eu costumo, tu costuma, ele costuma, nós costumamos, vós costumais, eles costumam, presente do modo indicativo. Seria, futuro, eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Futuro do pretérito, lembrando que tem o futuro do presente também. Eu serei, tu serás, ele será e assim vai, né? O termo, então essa daqui está verdadeira, é verdadeira. O termo de segurança máxima é um objeto indireto do verbo pensar. É indireto pela presença da preposição a preposição em, que pode ser substituída por nas, mantendo o mesmo significado. Pessoal, cuidado. Olha só, o termo é um adjunto adnominal, Vamos olhar aqui no texto, olha só. As pessoas costumam pensar. Vamos para o verbo. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Então, eu estou diante de um objeto indireto. Em que elas costumam pensar? Em prisões. Em prisões de segurança máxima. Então, de segurança máxima é uma informação que vai estar ligada à prisão. Então, essa informação a gente chama de um adjunto adnominal, né? Em prisões
é uma qualificação, é uma caracterização da prisão. Então, nós estamos diante de um adjunto adnominal, né? Então, cortem a segunda parte que ela está errada. Questão 5. Assinale a frase com pontuação correta. Questão de pontuação tem caído muito em provas da FEPESE. Então, vamos nos preparar que ela vai colocar, né, provavelmente uma questão de pontuação. Não recebi reconhecimento, mas compareci à cerimônia. Mesmo assim, olha pessoal, aqui ó, eu tenho uma conjunção adversativa, lembre-se, já vimos isso há pouco, mas porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Essas conjunções, elas são assinaladas, elas são marcadas, né? Antes dela nós temos que ter uma vírgula. Então, a vírgula aqui, para que ela serve? Para separar orações coordenadas adversativas. Então, faltou uma vírgula. Só que ele quer a pontuação correta. O chefe for recebido pela autoridade máxima e o servidor pelos companheiros de sala. Parece que tem um erro, mas não. Qual é o efeito que nós temos aqui? Aqui nós temos uma figura de construção chamada zeugma. Olha só, o chefe foi recebido pela autoridade máxima e o servidor, vírgula. O que essa vírgula indica? O zeugma da expressão foi recebido, da locução verbal, foi recebido. Então, o servidor, foi recebido pelos companheiros de sala. Então, portanto, essa é a questão verdadeira. Muito cuidado que ela está começando a colocar pegadinhas, assim, mais fortes, né? E aqui, a ele não lhe deem o perdão, que na visão desse tribunal é caso encerrado. Então, olha só, não temos a possibilidade de ter essa vírgula, né? Aqui, quando olhava aqueles adolescentes, lembrava-me de que. Quem se lembra de. Então, a vírgula não pode separar. Eu já vou mostrar no slide seguinte uma tabelinha dos erros mais comuns de pontuação. E com essa tabelinha, o aluno consegue resolver praticamente 50% dos erros cometidos em questões de acentuação, de pontuação. Quando olhava aqueles adolescentes, lembrava, eu me lembro de. Nunca tem vírgula separando o verbo do seu complemento, seja ele objeto direto ou objeto indireto. Quem se lembra de. E lembramos que tem a preposição ali, né? Ainda não decidimos quando. Quando não tem essa vírgula. Aqui também não tem aquela vírgula, aqui também não tem essa vírgula. Ainda não decidimos quando se efetivarão os cargos aprovados, né? Então, quem decide alguma coisa. Aquela vírgula não é possível também, né? Porque é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Elas não são separadas. Vamos dar uma olhadinha. Eu não botei aqui na sequência, mas no final eu vou mostrar ali a tabelinha dos verbos. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu já pego aqui, para a gente botar na sequência, né? Saiu da sequência aqui, dá licença um pouquinho, para voltar aqui para a tabelinha enfim, não ficou, dá licença, não voltou aqui. Eu vou trabalhar esse conteúdo na sala, né, nas revisões. Faltou só mostrar ali para vocês a tabelinha, né, dos problemas relacionados às pontuações que não ficou na ordem, né? Vamos lá. Assinale a frase que transpõe corretamente o verbo na voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Então vamos lá. Os presos foram soltos. Soltou-se os presos? Soltaram-se os presos. Do verbo soltar, ali saiu errado. Soltaram-se os presos. Na rua eram vistos jovens se manifestando. Jovens, então, viam-se jovens na rua. Jovens eram vistos na rua. Aqui nós temos que também fazer esse ajuste. Os presídios foram reformados. Reformaram-se os presídios. Então, olha só, pessoal. Novamente, a gente está diante de uma questão que vai abordar o quê? O se como ou partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. É a segunda questão na mesma prova. Então, como é que a gente pode perceber aqui? Os presídios foram reformados. Reformaram-se os presídios. Está na voz passiva sintética. Qual é a diferença da analítica para a sintética? Na sintética nós temos o quê? A partícula passivadora, o se. Então,
nós temos reformaram-se os presídios. Por que é reformaram-se e não reformou-se? Porque os presídios foram reformados. Os presídios foram reformados. Uma solução está sendo procurada pelos técnicos. Os técnicos estão procurando uma solução. Também estamos diante do C, índice de terminação do sujeito, mas aqui é partícula passivadora, né? O rapaz ajudou o animal. O animal foi ajudado pelo rapaz? Não. Aqui continuou voz passiva analítica, né? Então temos aí os erros comentados. Bom, aqui está a questão que eu estava procurando. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho sobre a vírgula. Quais são os problemas mais comuns de pontuação? Achei aqui a questão, olha só. Não separar sujeito do predicado quando juntos. O assessor das Nações Unidas para Assuntos de Integração Regional falará à imprensa hoje, sujeito muito expandido, a gente perde a noção do sujeito e tende a botar uma vírgula, isso é um erro. Então olha só aqui, o assessor geral falará, eu não posso ter uma vírgula separando o sujeito do seu predicado. Não separar o verbo dos seus complementos. O que é um complemento verbal? Ou o objeto direto ou o objeto indireto. Então eu não posso separar. É claro que eu posso colocar uma informação interferente, mas essa informação ela deveria estar entre vírgulas, ou seja, com um par de vírgulas. O assessor-geral das Nações Unidas para Assuntos de Integração Regional falará a quem? Objeto indireto, não tem aquela vírgula. Eu não posso separar o verbo falar do seu objeto indireto, a quem que ele vai falar. Aqui tem outro exemplo, né? Não separar o nome dos seus adjuntos adnominais. A dúvida de muitos alunos foi encaminhada oportunamente aos gestores da comissão. Então, a dúvida de muitos alunos é o adjunto adnominal, eu não posso separar, né? Ele tem uma função adjetiva, essa expressão ela vai qualificar o substantivo dúvida. Então, a dúvida de muitos alunos foi encaminhada oportunamente, então não existe essa vírgula, né? Adjunto adnominal. E não separar o nome dos seus complementos. Agora é complemento nominal, é uma outra função sintática. Observem aqui. A contribuição de muitos alunos foi importante, importante é uma palavra, é uma palavra que precisa de um complemento, porque ela não tem significação completa. E esse complemento, ele não vem do verbo, ele vem do nome. Daí a classificação como sendo complemento nominal. Para a solução dos problemas apresentados é um complemento nominal. E por último, aquilo que caiu na questão anterior, né? Não separamos orações subordinadas substantivas. É claro que o aluno vai precisar identificar primeiro, ele tem que saber o que é uma oração subordinada, substantiva, e todas elas, objetiva direta, objetiva indireta, tem uma tabelinha ali a seguir, né? Então, elas não devem ser separadas. A única que é separada são as apositivas, aquelas que dão a ideia de aposto, apositivas. E normalmente elas vêm separadas com 2 pontos, né? Seguindo. Observe as frases. Recebi as flores de presente. Ela disse que recebeu as flores de presente. Então é a questão que vai comparar, vai querer saber se vocês sabem identificar o que é um discurso direto e um discurso indireto. O discurso direto, ele reproduz a fala de um personagem num conto, por exemplo. O discurso indireto também reproduz a fala do personagem, mas a partir de um narrador, né? Normalmente nós temos o quê? Uma conjunção. Nós temos uma conjunção que vai fazer a ligação, né? Vamos olhar aqui então agora como é que fica. Em A e C, temos discurso direto na primeira e indireto na segunda, na A e na C, Recebi flores de presente, discurso direto, né? E aqui, ela disse que recebeu flores de presente, discurso indireto, porque alguém reproduziu a fala dela como ela falou, né? Mas usando o quê? Um conector, o conector que é uma conjunção, né? Uma conjunção. Depois está dizendo o quê? Que o C temos, a C também, Faça a tarefa, rapaz, imperativo, faça a tarefa, rapaz. O professor ordenou que o rapaz fizesse a tarefa. Então temos discurso direto e discurso indireto. Vamos lá ver aqui. Em B temos 2 exemplos de discursos indiretos. Em B nós temos exemplo de discurso direto. Não gosto disso.
Ó, disse o garoto disse, não gosta de discursos diretos. Como é que a gente sabe que é um discurso direto? Ó, normalmente ele vem com travessão, ou aspas, aqui vem o discurso, né? E é assim. E esse é o discurso direto, né? O discurso direto. Já vou mostrar ali a tabelinha para vocês, né? E o indireto, normalmente tem o quê? Uma conjunção que, né? E não vem a expressão entre aspas, tá? Então, porque vem o conector, a conjunção que, né? Ela é uma conjunção integrante, é uma conjunção, é bom já saber o nome dela, né? Integrante. O que ela faz? Integrante, ela abre orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas, que podem ser objetiva direta, subjetivas, completivas nominais, predicativas, enfim, várias. Em D temos discurso direto, em ambas em D, a natureza é bela natureza. Não temos, né? Todas as frases apresentam verbos no modo indicativo. Indicativo, opa, vamos dar uma olhada nesses verbos aqui, ó. Ó, recebi flores, né? Onde é que tá? Recebi, verbo, eu recebi, está no modo, está dizendo que imperativo, onde é que está aqui? Indicativo, eu recebi, está no indicativo, eu recebi, tu recebeste, ele recebeu. Pretérito perfeito indicativo. Ela disse, eu disse, tu disseste, ele disse, pretérito perfeito indicativo. Ele recebeu, eu recebi, tu recebeste, ele recebeu. Pretérito perfeito. A primeira está todas no modo indicativo. Não gosto, eu gosto, tu gostas, ele gosta. Indicativo. Ele disse, indicativo. Gosto, indicativo. Opa, faça. Faça não está no modo indicativo. Ele está pedindo para a gente fazer alguma coisa. Faça isto. Não abra uma apostila. Não olhe o gabarito. Leiam a página. Eu estou mandando. Então, o modo verbal relacionado a a situações comunicativas de mando ou de proibição, eles estão no quê? No imperativo. Ó, lembre-se do imperador mandando o seu súdito. Então aqui já está errado, né? Porque aqui tem imperativo e também tem subjuntivo, né? Ó, onde é que está o subjuntivo? Ó, que o rapaz fizesse. Ó, fizesse é o subjuntivo. Em B, temos verbos no presente e no passado. Presente e no passado, vamos ver aqui. Em B, vamos ver em B. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Presente. Eu disse, tu disseste, ele disse. Passado, então temos, está certinho, presente e passado. Olha o discurso direto e indireto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Discurso direto. Pedro disse ao irmão, dois pontos, né? E o travessão. E daí vem a fala do personagem, ó. Pretendo viajar logo. Como é que fica no discurso indireto? Pedro disse ao irmão que, conjunção integrante, que pretendia viajar logo. Ó. Pretendo está no presente do indicativo. Pretendia está no pretérito imperfeito do indicativo. Mais uma. O jovem afirmou, irei à festa com ela. Isso é o discurso direto. E o discurso indireto? O jovem afirmou que, conjunção integrante, iria à festa com ela. Irei, futuro do presente, iria, futuro do pretérito. Mas vamos avançar que temos mais algumas questões. Assinale a frase que apresenta o correto vocativo para o presidente da República em redações oficiais. Pessoal, vocativo faz parte do conteúdo de redação oficial, né? Então, para presidente da República, Vossa Senhoria, atenciosamente e respeitosamente são fechos. Atenciosamente e respeitosamente são modelos de fechos de comunicação oficial, né? Então a gente já descarta excelentíssimo senhor ou a sua excelência senhor. É claro que é excelentíssimo senhor. Vamos dar uma olhada na redação oficial? Olha só, isso aqui é um ofício e vamos identificar as partes de um documento ofício. Aqui em cima nós temos o cabeçalho. O que não pode faltar no cabeçalho do ofício? Uma coisa que muita gente esquece, né? O telefone e o endereço de correio eletrônico. Ah, mas professor, sim, isso está na redação oficial. Aqui, o tipo de ofício, se é o tipo, né, se é ofício, se é memorando, se é mensagem, o número dele, a data da sua expedição e o órgão que o expediu. Aqui no lado direito nós temos o quê? O local e a data da sua expedição. Mais embaixo nós temos o destinatário, a pessoa para quem o ofício está sendo enviado. O que não pode faltar no destinatário?
Olha só, pessoal, o endereçamento postal com CEP, ó, 70.000, Brasília, Distrito Federal, né? Aqui nós temos uma síntese do assunto que o documento vai abordar e aqui, né, o vocativo, é aqui que eu quero chegar, o vocativo, ó, senhor deputado. Só vai ser excelentíssimo quando for autoridades, né, chefes dos três poderes, do legislativo, do executivo ou do judiciário. No caso aqui da questão é o chefe do executivo, é o presidente da República. Então como é que seria? Vamos olhar aqui a tabelinha, ó. Eu vou usar o vocativo, lembrando que o vocativo é essa parte do texto, não vão confundir o vocativo com outra estrutura, né? Então, olha só, excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Congresso Nacional, poder o quê? Judiciário, legislativo. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, o do judiciário, né? O chefe do judiciário. Então aqui nós temos, para as demais autoridades, a gente usa apenas Vossa Excelência, né? Que são tratados por Vossa Excelência, a gente usa senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador, senhor prefeito. Mas se for o presidente da República, excelentíssimo senhor, né? E aí você já tem excelentíssimo senhor, né? Presidente da República para os chefes dos três poderes. E a última questão da nossa prova, assinale a alternativa que apresenta todas as palavras corretamente acentuadas. Questão de acentuação gráfica, né, pessoal? Olha só. Vírus, anéis, iônix, todas têm acento? Já está aí a resposta da questão. Vírus, olha só. Paroxítona terminada em U seguida de S. Monossílabo tônico formado com A. Anéis é a regra dos ditongos abertos, OI, EL e EI. Só que cuidado que houve modificação na última reforma ortográfica. Por exemplo, herói, né? Herói é o ditongo aberto OI. Para as palavras oxítonas e monossílabos tônicos, o acento continua. Por exemplo, ele rói a unha. Ele rói a unha. E o herói, ambas têm acento. Lembrando que rói é um monossílabo tônico e herói é um oxítono terminado, né, nesse monossílabo tônico. Mas olha só aqui, heróico, para as paroxítonas não temos mais acento, ó. Heróico não tem mais, ó. Ideia não tem mais, né? Então, muito cuidado com, anéis tem, mas ideia, o EI, não tem mais, porque é paroxítona. Itens não tem acento, pólen tem acento, mas cuidado com a palavra pólen. A palavra pólen, olha só, a palavra pólen apenas no singular. Se eu colocar essa palavra no plural, vai ficar assim, ó, pólens, sem acento. Muito cuidado, assim como hífen. Ó, hífen, não tem acento, mas seu plural, hífens. Opa, daí não tem. Hífens não tem, ó. Não tem plural. Mas cuidado que existe uma outra possibilidade de eu escrever a palavra hífen. Como é que eu posso escrever também a palavra hífen? Eu posso escrevê-la assim, ó. Hífenes. Eu posso ter esse plural para hífen. Eu posso ter hífen sem acento ou hífenes plural com acento. Pegadinha de concurso, porque ninguém usa, é uma pegadinha, né? Anzóis, tudo bem. Por que anzóis tem acento? Todo mundo vai dizer assim, quer ver? Ela é oxítona terminada. Não, ela não, a acentuação dela, a regra que justifica esse acento é a regra dos ditongos abertos, OI, EL e EI. É essa a regra, prioritariamente. Mas e daí? Mas por que eu tenho que saber se ela é... Claro, essa regra, ela se mantém antes da reforma ortográfica, os ditongos abertos valiam para todas as palavras, não importando se elas fossem paroxítonas, oxítonas ou monossílabos tônicos. Agora não, agora mudou. Continua para oxítona, continua para monossílabo tônico, mas não tem mais para as paroxítonas. Por isso que heróico, desculpa aqui, ó, heróico, por isso que heróico e ideia não tem mais acento, ó. Heróico não tem acento e ideia não tem mais acento, porque elas são o quê? Paroxítonas. Agora, herói tem acento, né? Então, só para saber isso. Urubus nunca teve, urubu, desde a última reforma que a gente teve, foi em 1971,
né? Antes dessa, nós tivemos em 1971 a anterior à atual, né? Então, urubu não tem acento, né? As oxítonas terminadas em A, E, O, em, ENS. O que saiu fora das oxítonas? O I e o U. Ah, mas professor, Camboriú, né? Camboriú. Por que Camboriú, então, vai ter acento? Ah, mas daí é outra regra. Não se trata da regra das oxítonas. Ó, Camboriú. Aqui nós temos o hiato, né? O hiato I e U. Quando é que eles são acentuados? Quando eles forem tônicos, formarem sílabas sozinhos, não vierem seguidos de NH, não tiverem ditongo antes e não repetir vogal. Aí é tal. Então, ó, ima tem acento, açúcares, proparoxítona, anistia não tem acento, protótipo, ibero, ó, isso aqui a FEPES adora essa palavra, ibero ou ibero, mas nunca daquela outra forma, é ibero. Avaro também é uma outra palavra que a FEPES gosta muito de colocar, a pronúncia é avaro, avaro. Juízes, regra do I e do U, ó, juízes é a regrinha do hiato I e U, delatá-lo a gente vai colocar, porque como é que eu justifico o acento do delatá-lo? É uma oxítona terminada em A, seguida do pronome oblíquo átono. Então, funciona como se fosse delatar, né? Delatar. Oxítona terminada em A. O V, monossílabo tônico. E filantropia não tem acento. Ó. Qual é a palavra campeã, né, de aparecer em concursos da banca FEPES em relação à acentuação gráfica? Olha aqui, ó. Cateter. Essa palavra é oxítona. E o que eu estou percebendo muito, só para a gente fechar essa aula, nas provas da banca FEPES, ela nem às vezes quer muito saber de acentuação gráfica. Ela quer saber da acentuação tônica. O que é acentuação tônica? É que as palavras elas têm sempre uma sílaba tônica, com exceção das palavras monossílabas átonas. Daí elas não têm uma sílaba tônica. Mas olha só aqui. A banca às vezes quer saber se essas palavras são paroxítonas, oxítonas ou proparoxítonas, mas podem ou não ter acento, só vai ter acento se tivermos regras para elas. Por exemplo, mesa é uma palavra paroxítona, eu não falo mesa, eu falo mesa. Ó, cadeira é uma palavra paroxítona, eu não falo cadeirá, aí ela seria oxítona. Eu não falo cadeira, aí ela seria proparoxítona. Eu falo cadeira, ela é paroxítona. Elas não têm acento, porque não tem regras para justificar a sua acentuação. Ó. Caju, oxítona terminada em U, mas oxítona em U não tem acento, né? Então, muito cuidado que tá tendo questões, temos, né? A gente percebe, né? Algumas questões da banca que ela não quer exatamente saber da regra da acentuação, ela quer saber o acento tônico da palavra, em algumas vezes, e não o acento gráfico. Então, olha só, comparando aqui no nosso slide, ó. Olha só, vou colocar toda a informação aqui, ó. Mesa é uma paroxítona e ínterim é uma proparoxítona. Lembrando que proparoxítonas todas têm acento. Cadeira é uma paroxítona, mas não tem regra para ela. Mas armário é uma paroxítona, mas ela é terminada em ditongo, daí tem regra para ela, né? Caju é oxítona terminada em U, né? Não tem regra para oxítona terminada em U. Mas café é uma oxítona terminada em E. Aí sim nós temos as regras, né, pessoal? Bom, a gente resolveu as questões da prova, né? Esse material aqui que vocês está disponibilizado para vocês, esse material, ele também traz umas tabelinhas interessantes para comparação de conteúdo. Sobretudo, tem uma tabelinha que eu fiz ali, só vou mostrar rapidamente para vocês. Aqui tem as regrinhas, não? Essa tabela aqui eu gostaria que vocês olhassem com muito cuidado. Essa tabela resume as 12 funções sintáticas que as palavras podem desempenhar na língua portuguesa. Lembrando que classificação é morfologia, função é sintaxe. Então, aqui nós temos as 12 funções sintáticas. Pessoal, sonhem com esse conteúdo aqui, porque a probabilidade de termos na nossa prova, e a gente sabe que vão ser 25 questões de língua portuguesa, a probabilidade de termos 4 ou 5 questões abordando esse conteúdo é muito alta. Então, o que o aluno precisa identificar?
identificar um sujeito, um predicado, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um agente da passiva, os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, o aposto, o vocativo e ainda mais, tá? O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Certinho, pessoal? Então, bom estudo. A gente se encontra, então, nas nossas aulas, né, de interpretação de textos. Esse conteúdo também eu costumo abordar em minhas aulas, embora não seja especificamente relacionado à interpretação, mas eles dão suporte a eu poder fazer uma interpretação adequada de textos. Ok, pessoal? Bom estudo e vamos nessa. Vamos continuando aí. Legal? Obrigado e até a próxima.